Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Chegou a sexta-feira da santidade. A mensagem dos podcasts, toda sexta-feira, por algumas semanas, considera o tema importante da santidade. Então, hoje, vamos pensar sobre a necessidade de pensamento puro que agrada ao Senhor. Na última mensagem sobre a santidade, episódio 428, falamos sobre a importância do procedimento puro. Mas procedimento puro, fazer a coisa certa, exige pensamento puro. Temos que começar com o que está aqui dentro para refletir isso em nosso comportamento. O procedimento puro exige pensamento puro, que significa a determinação de fazer o que é certo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, Pedro disse, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Nós temos que ter essa mesma determinação de romper com as coisas do passado. E assim observamos esse vínculo entre o pensamento e o comportamento. Em Efésios, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo disse, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em Mateus capítulo 15, Jesus tratou do mesmo problema, quando ele mostrou que o problema principal dos judeus não foi lavar as mãos antes de comer, mas de purificar os pensamentos. Mateus capítulo 15, o versículo 19, Jesus disse, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Se vamos controlar o nosso comportamento, temos que começar com nossos pensamentos. Isso exige uma decisão de mudar os nossos pensamentos. Voltando para Efésios, dessa vez olhando no capítulo 4, versículo 17, Paulo fala justamente sobre a necessidade de uma determinação da nossa parte de viver vidas livres do pecado. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós temos que tomar essa decisão. E assim agir contra as tendências de uma sociedade perversa e corrupta. Nós precisamos olhar para cima e pensar nas coisas lá do alto. Paulo escreveu aos Colossenses, em Colossenses capítulo 3, começando no versículo 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós precisamos pensar nas coisas lá do alto e tirar dos nossos pensamentos a indecência que domina este mundo. Nas Escrituras, Deus nos apresenta com várias dicas práticas para manter a pureza nos nossos pensamentos. No Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 4, versículo 14, ele disse, lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Ele falou de não dar abrigo para os maus pensamentos, não deixar lugar para habitar no nosso coração, mas de lavar o coração. No Novo Testamento,
Paulo fala, em outros termos, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, sobre o objetivo da pregação do Evangelho. Algo que buscamos na vida de outras pessoas quando ensinamos, mas devemos aplicar, em primeiro lugar, em nossa própria vida. Em 2 Coríntios capítulo 10, começando no final do versículo 4, Paulo disse, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E mais uma dica prática vem em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, onde Paulo disse, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Nós devemos encher a cabeça com coisas puras e justas, dominar o pensamento com estas coisas, para evitar que as indecências e impurezas deste mundo ocupem nossos pensamentos. O desafio, buscando a santidade, é de manter a pureza nos pensamentos e no procedimento. Apesar das influências erradas que tem nesse mundo, nós podemos e devemos buscar a pureza e a santidade em nossas vidas. Você acertou a pergunta de ontem? Quando Moisés se aproximou da sarça que estava em chamas, o que Deus mandou que ele fizesse? Alternativas: A. Sacrificar o cordeiro. B. Lavar as mãos e os pés. C. Tirar as sandálias. Ou D. Curvar-se na presença de Deus. A resposta certa? Alternativa C. Tirar as sandálias. Como diz Deus em Êxodo 3, versículo 5, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Terra santa porque Deus estava presente. E a pergunta de hoje. O coxo curado pelas mãos de Pedro e João costumava pedir esmolas em qual porta do templo? Alternativas: A. A porta dourada. B. Formosa. C. Santa. Ou D. Abençoada. A resposta vem no final do episódio 436, amanhã. Todos que buscam a vida eterna na presença de Deus entendem a importância da santidade. E para agir com santidade, precisamos pensar com santidade. Vamos pensar nas coisas lá do alto e caminhar para a eternidade lá no alto. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.